Vamos falar de superlativo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. Então, acompanhando a aula que a gente já falou anteriormente de comparativos, hoje a gente vai falar de superlativos. Geralmente é muito comum que a gente tenha essas aulas sendo colocadas ou juntas, ou se não em sequência entre comparativo e superlativo, porque quando a gente vai falar de comparação, a gente está colocando dois seres, ou dois grupos, ou duas entidades, ou duas coisas, para poder comparar uma informação similar. Porém, quando a gente fala de superlativo, a gente está tirando essa questão do que a gente está comparando duas coisas ao mesmo tempo, para a gente poder falar de um ser, de uma coisa ou de uma pessoa dentro de um grupo ou dentro de um tempo. Porque se você for parar para pensar, imagine que em uma mesma rua existam três pizzarias. Você pode falar que a pizzaria número 1 é melhor que a pizzaria número 2, que a pizzaria número 3 ela é menos pior do que a pizzaria número 2, fazendo então essas comparações entre as pizzarias. Porém, cada uma pode ter um cartaz escrevendo como se fosse a melhor pizzaria da rua, a melhor pizzaria da cidade, a melhor pizzaria do país. Então percebe que na primeira situação que eu estou fazendo são graus de comparação, então entre uma pizzaria e a outra. E no segundo caso, estamos falando de um superlativo da pizzaria em uma situação. Para esses casos, geralmente você vai ver duas preposições sendo colocadas perto do final dessas frases, que são o of, para você poder depois colocar uma informação de tempo, e o in, para você poder colocar a informação de um lugar. Pode ser que você encontre outras preposições, como por exemplo o caso de at, no lugar do que seria in. Só que aqui eu estou me baseando na questão da gramática. Então, mesmo que apareça, você pode entender já que se apareceu off é porque depois vai ter tempo. E isso faz até mesmo aquela questão de quando você tem que fazer exercícios que você tem que adivinhar. Você tem que colocar a comparação ou um superlativo. Quando você tiver uma comparação, você usa than no final. Quando você usa um superlativo, você usa of ou in no final. Diferente do que a gente tem na questão de comparação, os superlativos a gente apenas tem de superioridade e de inferioridade. Não existe superlativo de igualdade, até porque não faz sentido eu falar que uma coisa tem uma informação igual a todo mundo no grupo. Eu não estou fazendo um superlativo nesse sentido. E assim como acontece no caso de a gente ter de comparação, de superioridade, o superlativo de superioridade também vai ter regras quando eu tenho palavras para eu poder conseguir construir o que vem depois. Como, por exemplo, geralmente eu vou ter os casos de the most e o the com o finalzinho de est ao final da palavra. Então, se eu quiser, por exemplo, falar o mais compreensível, o mais importante, eu vou ter the most understanding e the most important. Porém, quando eu tenho as palavras que eu quero falar com uma sílaba, que lembra que eu já falei pra você, é quando você vê que seu queixo cai apenas uma vez. Eu vou ter então a adição de the no começo e o est no final da palavra. Se eu tenho o caso de cheap e o caso também de clean, eu vou ter the cleanest e the cheapest. A mesma coisa acontece quando eu tenho o sanduíche de vogal. Então eu tenho uma palavra que tem uma sílaba só e termina com consoante, vogal, consoante. Nesse caso, vou dobrar a última consoante e colocar est. E no começo, the. Por exemplo, se eu tenho de big, eu tenho the biggest. E fat, eu tenho the fattest. E quando eu tenho os adjetivos terminados em consoante e y, eu retiro esse y e coloco iest. Não muda a pronúncia, é uma pura questão de ortografia, é uma questão de escrita. Então eu posso ter o caso de dirty, que vira the dirtiest, e também o easy, que vira the easiest. Existem alguns casos especiais, que podem ser ou que eu tenha duas situações que eu posso ter uma questão de mais comum, não é que está errado, ou senão que fogem dessas regras. Como, por exemplo, eu tenho de common, que fica commonest ou most common. Tem o caso de likely, que fica likeliest ou most likely. O caso de pleasant, que é pleasantest ou most pleasant. O caso de polite, que é politest ou most polite. Simple, que eu tenho simplest e most simple. Stupid, que eu tenho stupidest ou most stupid. Subtle, que eu tenho subtlest. Sure, que eu tenho surest ou most sure. O de good, que eu tenho best. O de bad, que eu tenho worst. E o do far, que eu tenho furthest.
Então, no caso de uma frase, para poder fazer um superlativo de superioridade, eu poderia ter, por exemplo, hoje é o dia mais quente do ano. Então eu teria Today is the hottest day of the year. Então perceber que eu vou ter no meio da construção essa questão do the, o EST, porque eu tenho uma palavra curta, e aí o of depois colocando a questão de tempo. Já o caso de superlativo de inferioridade, eu vou ter então que nessa situação, em vez de eu estar falando de algo que tem uma informação que se destaca dentro de um grupo ou dentro de um tempo, eu vou ter que ela se destaca pelo menos. Então, por exemplo, eu vou ter a situação de menos ou menos. E daí eu tenho a construção de the least com também o adjetivo que vai ser destacado. Então eu não mudo o adjetivo como eu mudo no caso de superioridade. Para você poder ter um exemplo de frase, eu poderia ter This is the least interesting book I've ever read. Se você tá com confusão de o que significa essa frase, você poderia ter colocado também This is the most boring book I've ever read. Então, em vez de você falar que esse é o livro menos interessante, você fala que esse é o livro mais entediante. A questão de você ter entre least e você ter the least interesting e the most boring é mais uma questão de perspectiva. Então, o que você está querendo ressaltar? Então, perceba que não é que você não possa falar the most boring e você tenha que falar the least interesting. Talvez você tenha que simplesmente perceber que há uma perspectiva diferente de falar um e de falar o outro. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, você ficou com alguma outra dúvida, tanto no caso de comparativo, no caso de superlativo, você quer deixar uma sugestão para alguma outra aula? Escreva aqui nos comentários, por gentileza. Isso me ajuda a poder criar um bom conteúdo para vocês. E eu queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando uma curtida, inclusive comentando, que isso ajuda demais a produção de conteúdo. Vocês podem achar que isso é meio clichê ou que isso não faz tanta diferença, mas isso faz muita diferença não só para que o canal cresça, mas que chegue a outras pessoas também que queiram assistir o vídeo, queiram aprender também a parte do inglês e também que ajude a fazer com que essas pessoas encontrem uma forma mais facilitada de poder aprender a língua. Inclusive, se você quiser continuar estudando sozinho de forma autodidata, tem também o meu Drive aqui embaixo do vídeo, que também tem outros PDFs, outros PowerPoints, exercícios, até mesmo para preparação de exames de proficiência, como é o caso do TOEFL e do IELTS, para você poder continuar estudando inglês. E se você quiser estudar inglês para você também tanto ser fluente, ou se você quiser também passar em um exame de proficiência, como é o caso do TOEFL, do GMAT, IELTS e o TOEIC, tem o link dos meus 2 cursos aqui embaixo para você vir estudar comigo. Tem um cupom que você usa para você poder pagar R$40 pelo curso e o acesso é vitalício e você tem as aulas que são atualizadas semanalmente e caso você não goste dos cursos, você pode pedir o reembolso em 30 dias. O vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado por vocês terem assistido e terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham um bom dia, que vocês fiquem bem e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!